Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas multimídia. Nesta aula 3, iremos focar na parte de gestão de projetos. Até agora, a gente viu o conceito do que é sistemas multimídia e também vimos o que seria os tipos de produtos que podemos desenvolver. Além disso, vimos também nas aulas passadas que é possível, a partir do tipo de projeto, designar quais são os recursos que iremos necessitar para o seu desenvolvimento. Uma vez que a gente define tudo isso, a outra parte agora é fazer a parte de gestão, ou seja, como é que a gente administra a gestão de um projeto dentro dos conceitos de projetos multimídias. Essa visão é um resgate ao que vocês já viram em projetos, na parte de gestão de projetos aí, como uma disciplina do curso, tanto na área de administração como na parte de computação. Então, os conceitos fundamentais de gestão de projetos vão ser vistos nessa aula. Bom, o que seria projeto? Geralmente o projeto ele tem como objetivo facilitar o processo de desenvolvimento. Então, com a visão escrita e até mesmo um cronograma bem definido, você consegue executar um projeto a permitir que você tenha um desenvolvimento mais consistente do produto. Então, é um esforço, né, a definição que está dizendo assim, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. E aí pode ser pensado aqui também no conceito até mesmo do que seria a parte inicial sobre o que é um projeto, né? Por exemplo, a gente pode ter exatamente algo designado por várias definições em que você tem uma realização de uma ação, por exemplo, ou um esboço, ou até mesmo uma representação gráfica. Pode ser até mesmo é, apenas imagens sobre o que seria o desenvolvimento. Por exemplo, um projeto de um avião, por exemplo, eu posso descrever as peças ou até mesmo desenhar essas peças para que a outra pessoa consiga implementar. Isso aí você vai ter um conjunto bem específico de planos, ou até mesmo de desenhos, sobre todas as etapas que especifica a produção de um determinado produto ou de um determinado serviço. Então, essa análise que você vai ter é uma análise prévia e até mesmo estimada do que seria o produto e até mesmo sua questão de rentabilidade. Então, o que é que se tem exatamente de uma visão do projeto? É como se fosse uma visão geral, ou até mesmo alto nível, do que seria esse produto. Basicamente, você tem exatamente um planejamento detalhado do que seria essas atividades. E aí, com isso em mente, você consegue ter um plano de realização de ato por ato, e aí, com base nisso, você consegue ter uma realização mais adequada da visão do produto. Então, você tem exatamente essas etapas bem definidas. Segundo a literatura, a gente pode encontrar até mesmo outras definições do que seria projetos. Por exemplo, segundo Vargas, o projeto é um conjunto de atividades de um ponto de início, ponto definido para encerramento. Então, todo projeto tem um início e um fim bem definidos, e um escopo. Esse escopo vai definir exatamente, claramente, né, o que o desenvolvimento do projeto vai permitir. Ou seja, o que vocês precisam fazer para resolver esse projeto, com a data de início e fim e com um orçamento bem definido. Com isso em mente, né, com o orçamento, os deadlines, que seriam as entregas dos projetos, que é início e fim, vocês conseguem definir exatamente o que cada etapa vai ser concluída, né, e definindo e delimitando exatamente o escopo do projeto. Isso é interessante pensar porque todo projeto em si, ele requer datas. E aí, por exemplo, para uma definição como o de Vargas, ele é bem consistente para o que significaria realmente gestão de projeto, certo? Ou o que seria projeto. Segundo o PMBOK, que é o que geralmente a gente vê na gestão de projetos no sentido que é uma organização, né? Por exemplo, isso aí foi definido esse PMBOK, ele foi definido pela PMI, né? Que é a Project Management Institute, em que é uma organização, basicamente, que faz exatamente essa parte de promover e até mesmo permitir que outras pessoas, na verdade, ampliem o seu conhecimento na parte de gerenciamento de projetos. Então, esse livro, ele tem detalhes sobre como você consegue ter um melhor gerenciamento de projetos
nessa visão, certo? Ou seja, quando você tem um melhor desempenho exatamente na definição de um projeto. Bom, então, segundo a definição do PMBOK, é o seguinte: é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Aqui sempre estão focando em resultado exclusivo, porque geralmente um projeto tem como objetivo principal resolver um problema. Segundo o PMBOK, também há outras definições, ele fala de exclusividade, porque geralmente um projeto ele serve justamente para resolver um problema exclusivo, né? Tipo, que somente um projeto, quando você descreve ele, essa descrição só serve para aquele projeto, não serve para outro tipo de projeto. A não ser que você pode aproveitar alguns detalhes no plano de escopo do projeto anterior e você pode adaptar para um projeto em seguida. É adaptação, porém não é exclusividade. Vamos para uma pequena reflexão do que seria exatamente essa parte de projeto. Pense no que, depois dessas definições do que seria projeto, vamos também ter uma definição aí do que seria projeto para a sua vida, né? Então, vamos supor que você vai pensar aí no projeto mais importante da sua vida. Então, pensa aí agora, nesse exato momento, o que seria mais importante para a sua vida. Isso não inclui exatamente desenvolver uma aplicação, mas estou falando de tipos de projetos para a sua vida, certo? O que você almeja? Vamos supor uma casa própria, ou uma viagem. Vamos supor que seja uma viagem. Então, você vai considerar aí o que é mais importante para o sucesso desse projeto. Então, quais são os fatores importantes que influenciam o sucesso desse projeto? O que você precisa para viajar? Além do dinheiro, um bom planejamento, né? Então, vocês precisam também ver quais são os fatores de sucesso que vai permitir a entrega desse projeto ou dessa ideia que vocês queiram alcançar. Você acha, por exemplo, que ele afeta alguma pessoa, outras pessoas, vamos supor, é uma viagem somente sua, envolve outras pessoas? Como é que ele afeta essas outras pessoas? De que forma eles afetam? Existem pessoas que possam colaborar com a entrega desse projeto e quais poderiam prejudicá-las? Ou seja, quais são os fatores que prejudicam a entrega desse projeto? Ou seja, o fato de você... quais são os fatores das pessoas que podem influenciar positivamente e negativamente na entrega desse projeto, ou seja, nessa viagem que você vai fazer. O que poderia causar o fracasso total desse projeto? Então, são vários fatores aí que vocês vão pensando e verificando exatamente fatores de sucesso, fatores de fracasso, quais são as pessoas que vão influenciar positivamente e negativamente. Você chegou a considerar que fosse um projeto, por exemplo? É um projeto? Quais são os fatores de sucesso desse projeto? E quais são as pessoas como é que as pessoas são afetadas por ele? Essas e outras perguntas podem ser respondidas durante essa aula. Bom, uma vez que a gente parte dessa reflexão, podemos ter uma noção aqui das características de um projeto. Uma vez visualizado isso, a gente tem aqui, segundo o PMI, um projeto ele pode seguir essas seguintes características. Por exemplo, nós temos a natureza do projeto, ele é uma natureza temporária, no sentido a permitir que você tenha exatamente um início e fim bem definidos. Tem também a questão da elaboração do projeto, que ele acontece de forma progressiva, a permitir que você tenha, até ao longo do projeto, vocês podem executar justamente essas atividades, justamente mostrando exatamente através de um deadline de entrega, ou seja, um cronograma, de forma progressiva e permite que vocês entreguem e evitem atrasos no projeto. A elaboração também de um projeto sofre restrições. Seguindo isso, a gente tem algumas limitações no projeto, isso é interessante frisar exatamente no documento, mostrando exatamente as limitações e até mesmo de recursos e até mesmo de pessoas. Recursos que eu falo, tanto a parte financeira como a parte de pessoas, né? Então, vamos supor, em termos de projeto que envolvam, por exemplo, uma companhia, eu envolvo também recursos pessoais, ou seja, pessoas que vão influenciar diretamente a entrega do projeto. Ele serve também para lançar praticamente um produto ou serviço com resultados exclusivos. Então, é outra característica do projeto ter exclusividade, a permitir que você tenha exatamente
um projeto exclusivo diretamente para aquele produto ou serviço que você queira exclusivamente gerar, certo? Então, dessa forma, todo projeto ele é único, certo? Até porque quando a gente define datas, então, só o fato de você definir as datas já torna um projeto único, né? Porque não tem como você voltar no tempo, né? Bom, uma vez definido isso, a gente tem a questão do projeto e trabalho operacional. Como é que acontece a parte operacional de um projeto? Quando a gente fala de organização, nós não estamos referindo exatamente a uma empresa, em que essa empresa ela tem uma série de atividades que vai atingir seus objetivos. Como a gente fala de empresa, a gente está visando também a questão do lucro e pessoas que estão envolvidas nela. Então, tem algumas atividades que são essenciais para uma empresa, ou seja, são as atividades que dão lucro, ou seja, são aquelas atividades que acontecem exatamente, necessariamente toda vez, nesse caso, sempre, com uma certa frequência. Por exemplo, uma operação de uma atividade, né? Por exemplo, essas atividades elas podem ser justamente classificadas como projeto ou operação. O projeto ela tem uma certa definição em termos de datas, e vamos supor, tem uma data de início e uma data de fim. Então, a gente pode alocar e até mesmo contratar pessoas para um determinado projeto. Então, um projeto que dura 3 meses, então, eu tenho exatamente, na minha gestão de pessoas, na minha empresa, eu consigo até mesmo contratar uma equipe ou até mesmo pessoas a mais para que a gente consiga atingir esse projeto com a data limite, ou seja, com um contrato de 3 meses. Porém, tem situações em que a empresa ela funciona também através de operação. E a operação em si, ou, nesse caso, a operação em si, ela envolve exatamente uma parte de lucro, ou seja, porque é o que a gente garante exatamente a questão de pagar, tipo, recursos como o salário, até mesmo a questão do lucro em si que você vai ter nessa empresa, e exatamente pagar outras contas, por exemplo, como a questão de água, luz, ou, enfim, o aluguel da empresa, nesse caso, enfim, vocês podem pensar dessa forma. Então, a operação é como se fosse algo corriqueiro, ou seja, o que a empresa se garante para manter ela no mercado. E os projetos já incluem exatamente uma extra, nesse caso, como se fosse, vamos pensar realmente como se fosse uma gestão de uma família, certo? Para vocês terem uma noção. Vamos supor que você seja exatamente a pessoa que sustenta uma família, certo? Então, você tem exatamente, com seu salário, você tem que garantir pagar todos os recursos necessários para que você tenha sobrevivência no mês. Os projetos que você tenha exatamente futuro, ou seja, você pensa comprar, ou até mesmo fazer uma viagem, comprar um carro, ou fazer outra coisa, vocês contam exatamente com atividades extras, vamos supor, bicos, né, que a gente chama. Por exemplo, surgiu para fazer um evento, então você vai e organiza esse evento e ganha um lucro em cima disso. Então, imagine só que essas atividades que você faz fora do seu salário que você recebe, são exatamente os projetos. O fato de você trabalhar são exatamente as operações. Então, isso dentro de uma gestão de projetos, ou seja, dentro de uma empresa ou uma organização, uma operação e um projeto envolve exatamente algumas características que são pertinentes falar. Por exemplo, ambos envolvem pessoas, envolvem recursos e envolve planejamento, execução e controle. A gente sabe que a gente sabe que operação e projeto envolve isso. O que a gente distingue entre eles? É exatamente o fato das operações, elas são contínuas e repetidas, como o objetivo de manter o negócio em gestão, nesse caso, e os projetos eles são temporários e exclusivos, com a finalidade justamente de atingir aquele objetivo, e quando isso ocorre, o projeto termina, certo? Então, geralmente, tem exatamente essas distinções. Em gestões de projetos, geralmente empresas como de desenvolvimento de software, principalmente, eles fazem, além de entregar um projeto, eles têm a questão de operações, que pode fazer justamente manutenção. Se vamos supor que sua empresa seja desenvolvimento de sites, certo? Então, você desenvolve um site em que é um projeto, chega a ser um projeto, você tem um início e um fim para entregar esse projeto. Se esse site ele é estático, não tem modificações, por exemplo, um blog não, um portfólio, ou até mesmo divulgando apenas o serviço que aquela empresa, que aquela pessoa vai fazer, então é um projeto exclusivo e tem uma data início e fim, né? No caso, uma data de início e fim.
Porém, você pode também colocar operações, ou seja, oferecer esses serviços para aquele cliente. Como assim? Você pode dizer, olha, se você quiser, a gente pode oferecer esse serviço aqui por uma taxa X mensal, e a gente tem como fazer atualizações no seu site 6 vezes por mês, por exemplo, com alguma informação que ele queira, certo? Então, essa seria uma operação em relacionada ao serviço, né, um serviço que você está oferecendo, para permitir que você se baseie nesse valor mensal durante 12 meses, por exemplo, se for um contrato de um ano, e aí vocês conseguem se planejar financeiramente em termos de gestão, certo? Então, é interessante a gente pensar dessa forma, na questão da distinção dessas duas atividades. Todo projeto envolve também uma restrição, certo? Nesse caso, as restrições do projeto refere-se exatamente o estado, qualidade ou sentido de estar restrito, nesse caso, para a definição, né, que a gente está. Ou de uma determinada ação ou inatividade. Segundo o PMBOK, uma restrição ou limitação, ela pode ser exatamente ofertada a permitir que você tenha exatamente uma certa limitação na entrega de um determinado produto. E isso pode ser feita através de uma restrição com base em três fatores, e você pode restringir o projeto. Nesse caso aqui, tem três fatores que a gente pode frisar, que é o tempo, escopo e custo. E ele é uma pirâmide, propriamente dito, porque quando você influencia no tempo, você vai influenciar no custo e no escopo. Se você tem uma limitação no escopo, você vai influenciar diretamente no custo e no tempo. Se você influencia o custo, vai influenciar o tempo e o escopo. Então, precisa muito bem envolver exatamente esses três fatores. A gente sabe que muitas coisas referem-se exatamente à parte de qualidade do software, né, do produto em si que você vai entregar, mas a gente sabe que em sequência, nesse caso, se a gente aumenta o tempo, por exemplo, o custo do projeto vai aumentar. E aí pode ser que o escopo também influencie, né? Por exemplo, na questão da contratação de pessoas. Se você tem exatamente o tempo limitado, então você vai precisar de mais gente para entregar um produto, por exemplo, se depende também do produto, né? Enfim. E aí também tudo isso tem a ver com o custo, porque será que o custo está dentro do bolso do cliente? Aí tem que ver isso também, né? Então são restrições que vocês têm que pensar exatamente quando está desenvolvendo um projeto. São essas restrições que vocês vão colocar no Milestone 2, certo? Bom, uma vez definido isso, a gente tem a visão exatamente quem são as partes interessadas no projeto e o que eles fazem. A gente chama deles de stakeholders, né, que a gente chama exatamente as partes interessadas. São pessoas, praticamente, ou até mesmo organizações que são ativas no processo ou estão envolvidas no projeto, nesse caso, né? E nesse caso, cujo interesse ele pode ser positivo ou até mesmo negativamente afetados na execução desse produto ou serviço, né? Bem, essas partes interessadas no projeto vai incluir exatamente quem? Pode ser exatamente essas seguintes pessoas, olha só. O tanto de gente que pode ser interessadas em um projeto. Tipo, clientes, usuários, que são pessoas ou organizações que vão exatamente usar o produto. Pode ser o patrocinador, por exemplo, as pessoas que fornecem recursos financeiros para uma empresa, nesse caso, para a empresa não, para o projeto, né, que é em formato de dinheiro, é ele que vai patrocinar esse projeto. Temos também os gerentes de portfólios, que aí pode ser, isso aí é geralmente em grandes projetos, né, porque eu estou visando aqui, na verdade, uma visão bem geral, e em todas as partes que podem ser realmente stakeholders. Nesse caso, o gerente de portfólios, eu sei que é uma coisa bem mais para projetos de alto nível, né? Mas aí, nesse caso, ele pode ter gerentes de portfólios que são responsáveis justamente pela parte de governança de alto nível do conjunto de projetos ou programas que essa empresa vai fornecer. Tem também os gerentes de programas, que são responsáveis pelo gerenciamento do projeto na parte de realização coordenada, no sentido de visar basicamente os benefícios e controle relacionado ao projeto em si, né? No caso, seria no funcionamento geral. Tem também os escritórios de projetos. Esse aqui pode ser também uma contratação que você pode ter exatamente, vamos supor,
que você esteja, a sua empresa em si é uma empresa de desenvolvimento de software ou até mesmo desenvolvimento de sites, mas vocês não têm exatamente uma pessoa específica responsável para a parte de design, como se fosse artes, né? Por exemplo, a parte de back-end, ou até mesmo, desculpa, de front-end, né? Desculpa, né? De front-end. Aí você pode contratar, por exemplo, através de escritórios desses projetos, uma pessoa responsável por isso. Então, o escritório em si pode também ser uma parte envolvida e interessada nesse projeto, né? Por exemplo, se você tem uma certa frequência de sites, né, de produção de sites, aí você pode até terceirizar o serviço com base na ideia de escritórios de projeto. Então, os escritórios de projetos podem estar vinculados aqui. Você pode também ter gerentes de projetos, obviamente, acho que talvez em todos os projetos, geralmente essa parte do gerente é uma pessoa geralmente que tem mais experiência da equipe, né? Então, eles são designados pela organização para atingir os objetivos do projeto, geralmente é a pessoa mais responsável, né? E tem a equipe de projeto, que toda a equipe que ela é composta justamente por características peculiares de um projeto, vamos supor, em termos de desenvolvimento de software, pode ter uma parte responsável por banco de dados, outra parte de redes, para a parte de engenharia, os programadores em si, enfim, são a equipe por completo. Também tem outros gerenciamentos que podem ter, dependendo também do tamanho do projeto, que são gerenciamentos funcionais e de operações. Esses gerenciamentos são voltados justamente para a parte funcional, né, que desempenha justamente o gerenciamento dentro de uma área administrativa, né, a parte funcional em si, e a parte de operações, que são exatamente a parte de função gerencial do negócio próprio, por exemplo, das operações que são designadas, por exemplo, como uma pesquisa, um desenvolvimento, ou até mesmo a parte de design e a fabricação, ou seja, como é que faz exatamente a operação de fabricação, a operação de teste, a operação de manutenção. Então, ele vai fazer toda a parte operacional. Eles, geralmente, gerentes funcionais e gerenciamentos de operações, eles são subgerentes que vão ajudar exatamente o gerente de projeto, né? Então, eles vão, justamente, um vai ter responsável pela parte de operações e outro vai mais para a parte funcional, ou seja, mais para a área administrativa. Tem também os fornecedores e parceiros comerciais, que também eles estão vinculados aqui à parte externa do projeto, que são, pode ser vendedores, pode ser fornecedores, nesse caso, vamos supor, se for uma empresa que fornece uma licença de um software, então ele é um fornecedor, ou até mesmo uma empresa que você contrata para fazer justamente a parte de imagens, né? Nesse caso, ou até mesmo a parte de designs, então é um fornecedor. Então, elas estão vinculadas nessa questão de gestão de projetos. Outras partes que são interessadas são pessoas, até mesmo que não estão diretamente interligadas à aquisição do projeto, mas podem influenciar diretamente de forma positiva ou de forma negativa no andamento do projeto. Então, existem várias outras partes aqui que a gente pode citar como sendo partes do projeto, mas eu acho que em termos gerais, essas são as que são mais vinculadas à parte de gestão, certo? Assim, que a gente pode considerar como stakeholders, né? Bem, tem também uma prática aqui para vocês terem uma noção do que seria exatamente essa parte de gerenciamento e as pessoas interessadas, certo? Vamos fazer uma prática em que a gente vai fazer exatamente a partes interessadas no Campeonato Brasileiro, certo? Então, vamos supor aqui que nós temos o Campeonato Brasileiro, que aí a gente vai verificar quem são as partes interessadas. Então, nessa prática em si, a gente vai verificar as seguintes situações. Por exemplo, nesse caso aqui, tem exatamente as pessoas interessadas, olha só, torcedores, patrocinadores, jogadores, juízes, comentaristas e a empresa de TV. Tem aqui os interesses de cada um. Por exemplo, os torcedores, por sua vez, têm o interesse de assistir aos jogos do seu time. Eu coloquei o grau de impacto dele aqui, 2. O impacto do projeto é não assistir às partidas. Então, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, se o torcedor não assistir às partidas, vai influenciar negativamente, porque as bilheterias não vão ser
não vão atingir os objetivos, né? Tipo, e consequentemente, essas bilheterias vão fazer com que pague os jogadores, pague, enfim, né? Tem também uma parte que vai ser para o juiz, né? Que é a questão da organização do campeonato. E o papel do torcedor é torcer nos estádios e também assistir as partidas pela TV. Então, se eles não assistem também as partidas pela televisão, isso significa dizer que a empresa de TV também vai ser prejudicada, porque nessas empresas de TV tem exatamente o que? Patrocinadores, geralmente, que pode tanto financiar os clubes, como também divulgar os produtos na empresa, né, nesse caso, da empresa de TV. Então, é uma coisa influenciar a outra, entende? Então, tem um impacto que ele vai influenciar e o papel dele. Por exemplo, os patrocinadores, por sua vez, têm retorno, né? O interesse dele é o retorno no investimento realizado, ou seja, investir nos jogadores, nesse caso, os times de futebol, ou então investir nas empresas de TV, divulgando os produtos, nesse caso, a marca dele. Então, o impacto que ele vai ter no projeto é não investir no futebol. Então, se ele não investir na equipe, ou até mesmo na divulgação, ele vai fazer com que as empresas não tenham um retorno, né, a empresa de TV não tenha retorno, e também os times, né, sejam impactados diretamente para que a gente não tenha justamente dele para pagar os salários dos jogadores. Então, ele tem um objetivo, né, financiar os clubes, porém tem um retorno, né, que é o retorno de investimento realizado, porque nesse caso, se ele divulga um produto em um time de futebol de sucesso, por exemplo, ele vai ter retorno nesse investimento. Os jogadores, por sua vez, o interesse dele é ter um vínculo com o clube, nesse caso, ser empregado, ter o ganha-pão deles, né? Então, o grau de impacto dele, exatamente, para eles, ele tem mais impacto, eu coloquei aqui, seja bem menos do que o patrocinador, mas aí eu coloquei aqui uma visão só para ter um detalhamento, nesse caso, só um exemplo. Então, o impacto que ele vai ter exatamente não ir a jogar as partidas, nesse caso, se ele se lesionar, ou até mesmo, não sei, ele foi expulso numa partida, por exemplo, então ele tem um impacto diretamente, ou seja, vamos supor que ele seja o atacante principal e ele está lesionado, então o time vai ser prejudicado por conta disso. E, consequentemente, vai ser uma cobrança, né? Se ele perder a partida, né? Nesse caso, é o time perder a partida, ele vai perder. O clube em si vai ter uma pressão dos patrocinadores, enfim. Eu não sou muito bom de. Mas tá indo bem, né? A explicação aqui em termos de. No sentido de explicar o Campeonato Brasileiro, eu não sou muito fã de futebol, não, mas eu estou tentando explicar aqui como é que seria. Aqui o papel dele, do jogador, é jogar as partidas de algum clube, né? Então, esse é o papel dele. Os juízes, por sua vez, ele tem um vínculo com o órgão que organiza o campeonato. Ele também tem seu impacto, porque ele tem a questão salarial dele, né? É o único recurso que ele recebe. O impacto dele é não ir às partidas, né? Então, por exemplo, adoecer ou então acontecer alguma coisa, né? Que ele influencia exatamente a não arbitrar as partidas. E o papel dele é arbitrar as partidas, nesse caso. Os comentaristas, por sua vez, têm que ter um vínculo com uma rede de TV ou um rádio. Também tem um grau de impacto caso eles tenham exatamente não comentar as partidas, porque geralmente tem comentaristas que são bem visados, né, pela mídia e eles ganham bastante com isso, né? Então, o papel dele é comentar com algumas partidas de TV. E a empresa de TV tem como retorno aqui exatamente um retorno de investimento realizado, e aí o impacto é exatamente não transmitir as partidas de futebol e, nesse caso, o papel dele é transmitir justamente as partidas e anunciar os patrocinadores. Então, tem exatamente isso aí como visão dentro de um campeonato brasileiro. Bom, uma vez definindo essas visões e até mesmo compreendendo exatamente como esse exercício, nós vamos também visar aqui a questão de quando os projetos são necessários. Por exemplo, os projetos eles são necessários visando exatamente facilitar o desenvolvimento. Então, eles são utilizados como um meio de atingir um plano estratégico dentro da organização. Então, se a gente não tiver exatamente essa visão de estratégia, então não é necessário fazer um projeto. Os projetos geralmente são autorizados como um resultado de um ou mais considerações estratégicas. A gente vai levar esse projeto levando em consideração a demanda de mercado,
a questão também da necessidade organizacional, da solicitação de um cliente, dos avanços tecnológicos e para entender os requisitos legais, entre outros. Bom, aqui nesse caso, as propostas do projeto dependem exatamente desses fatores que eu acabei de citar. E aí eles são exatamente votados para uma visão de mercado. Então, por exemplo, surge uma demanda de mercado, então a gente consegue desenhar ou desenvolver um projeto com base, né, nesse serviço que a gente vai oferecer. E também uma necessidade organizacional. Por exemplo, a gente pode até criar um serviço que ainda não tenha, o pessoal não tem a visão ainda de necessidade de mercado. Às vezes você quer lançar um produto novo, vamos supor, uma visão de um carro voador. Eu sei que os carros que nós temos hoje satisfazem nossos objetivos, mas um carro que voa, ou até mesmo um carro que só use água ou tem uma energia solar, por exemplo, já seria uma necessidade da organização, ou seja, ele está investindo em uma visão de mercado e às vezes por essa visão de mercado não ser uma visão nova, na verdade, permite que ela tenha exatamente uma visão diferente das outras empresas que oferecem outros serviços. Pode ser também uma solicitação de um cliente, né? Por exemplo, um cliente pode oferecer exatamente, pedir, solicitar, na verdade, um serviço, e a sua empresa ela pode não atender essa requisitação ou pode atender, dependendo do que a empresa em si faça. Algumas visões também são de avanços tecnológicos. Então, por exemplo, em termos do carro lá que eu citei, por exemplo, se surgisse uma empresa que lançasse carros voadores ou carros, por exemplo, no caso que consomem energia solar ou energia eólica, ou enfim, não sei. Eu estou dando uma visão aqui bem alto nível. Então, é um avanço tecnológico. Então, as outras empresas elas vão ter que, justamente, uma necessidade organizacional, como falei aqui, permitir que elas mudem a estratégia de negócio dela. Então, a demanda que acontece no mercado. Então, surge uma empresa que desenvolve carros assim, então, as outras vão passar a ter interesse em desenvolver também algo parecido. Bom, quais são os principais fatores de fracasso e sucesso dentro de um projeto? Existem vários fatores que influenciam, né, com o fracasso. Pode ser também você não cumprir os prazos de um projeto, problemas relacionados à comunicação entre o cliente e a gestão do projeto, a comunicação também, problemas de comunicação internos também podem influenciar. Se você não definiu bem o escopo do projeto, pode influenciar também como um fracasso do projeto. Os recursos que você alocou pode ser insuficientes, então se é insuficiente, você pode ter atrasos na entrega do produto. Você pode também elencar riscos que não foram elencados corretamente, por exemplo, você não visou, por exemplo, que a aplicação que você está desenvolvendo requer internet de uma escola, e a gente sabe que as escolas têm uma certa limitação nesse recurso da conexão, vamos supor, né? Vamos supor que seja isso. Então, você não verificou esse risco. Mudanças de prioridade constantes, né? Você pode verificar que em algum determinado projeto tem algumas prioridades e você levou em consideração outras coisas, né, dentro de uma gestão, e aí a parte de requisitação mais importante você não desenvolveu para aquela primeira versão. Então, possa ser que influencie diretamente como risco para as outras etapas, né? Então, pode ser também um risco do projeto. A falta de definição também de responsabilidades, estimativas incorretas que você levou em consideração, problemas de fornecedores, vamos supor que seja empresas que fornecem algum serviço para você. Enfim, muitas outras coisas podem influenciar diretamente, negativamente no projeto. Segundo o PMBOK, em 2007 ainda, uma visão bem antiga, cerca de 78% dos projetos fracassam por problemas de prazo de projetos, ou seja, um número muito alto, né, de projetos que foram fracassados através do prazo, ou seja, entregaram os produtos de forma atrasadas. E também, cerca de 64% dos projetos também teve um custo do projeto elencado, ou seja, elevado. Por exemplo, ele supôs que o projeto levou para R$ 2.000, vamos supor. Aí seria um custo a mais que o cliente teria que pagar, e aí fracassaram por conta disso, certo? Porque, principalmente,
Você pode até entregar um projeto atrasado, mas nunca cobre a mais do cliente, porque o cliente já fez isso, já solicitou. Vou citar um exemplo, no meu caso. Eu fiz a parte do aparelho, no meu caso, o aparelho ortodôntico, né, com um preço X. Então, eu já terminei de pagar esse valor. Então, e já vai em 2 anos isso. Então, falta, falta tratamento ainda para ser feito. Então, a responsável por lá, né, não pode cobrar de mim outros serviços, né, outras coisas. A não ser que eu queira fazer, tipo, uma limpeza, outra coisa aí, nesse caso, é um serviço que eu estou contratando, mas, tipo, ela não pode cobrar mais em termos da operação em si do aparelho, certo? Então, é algo assim, certo? Eu não posso cobrar mais. Por mais que o prazo que ela me deu, por exemplo, foi de 1 ano, já ultrapassou 1 ano, na verdade, e até agora não terminou. Então, foi um fracasso, está sendo um fracasso, porque prometeu em 1 ano e não cumpriu. E aí, exatamente, ela não pode cobrar exatamente um custo a mais, certo? É algo assim que você tem que visar exatamente isso na parte de gestão. Então, possa ser que o cliente fique insatisfeito para a entrega do prazo? Pode, mas nunca cobrar a mais do cliente. As causas de sucesso que podem influenciar exatamente no projeto são a disciplina que você vai ter exatamente na entrega das atividades, na metodologia, na parte de gerenciamento, uma definição clara dos objetivos, ou seja, o que é que você vai fazer em cada etapa na parte de manutenções, né, e requisitos que você vão alecar futuramente, pode ser que seja requisitos novos que sejam alecados. Também você precisa ter um melhor apoio do gerenciamento, ou seja, você tem que ter um melhor controle dos recursos. Também tem que ter uma especificação mais detalhada para ter um sucesso no projeto, ou seja, o que é que o cliente realmente quer, né? Quais são as ações que são implantadas durante o projeto. Você precisa ter uma melhor comunicação com todos os envolvidos no projeto. Todas as pessoas interessadas têm que estar ativamente é, intensivas, nesse caso, na gestão. E aí o recrutamento também envolve isso, né? Por exemplo, se você recrutar bastante, não é bastante, mas pessoas que são capacitadas e que vai permitir exatamente que você distribua as atividades com essas pessoas, vai permitir que você tenha exatamente um melhor gerenciamento das atividades para as pessoas que estão sendo, né, que estão dentro do projeto, nesse caso, e permitir que você tenha exatamente um melhor controle dos recursos e conseguindo atingir os determinados objetivos do seu produto, ou do seu projeto, nesse caso, né? Bom, aí envolve exatamente um feedback geral também com o cliente, e também é interessante que você tenha em cada entrega do milestone, ou até mesmo do produto, que você tenha exatamente um controle melhor com o cliente, permitindo exatamente que esse feedback seja útil a ter exatamente um melhor detalhamento das etapas, certo? Ou seja, permitindo que eles também participem ativamente na construção do projeto, né? Bem, um projeto bem-sucedido também é aquele que também cumpre com todas as entregas planejadas. Então, você tem um cronograma de atividades, e aí essas atividades elas devem ser entregues exatamente nessas datas. Você tem também que encerrar dentro do cronograma aprovado e também exatamente executar dentro do orçamento aprovado. Então, orçamento, tempo e escopo, como a gente falou, como os fatores de risco, tem que estar bem alinhados, evitando exatamente o fracasso do projeto. Bom, uma vez que a gente define exatamente quais são os fracassos de um projeto, a gente precisa também focar exatamente na gestão. Então, quais são as pessoas mais responsáveis por essa parte de gestão? Geralmente o gerente de projeto, ele que é a pessoa responsável, que vai incluir basicamente as necessidades, ele vai ter que identificar bem as necessidades do projeto, estabelecer exatamente um controle bem claro dos objetivos, né? E o que deseja alcançar com eles. Temos também que ter um balanceamento melhor das atividades, no sentido de ter um detalhamento da qualidade, do escopo, do tempo e do custo, e também tem que adaptar as especificações com base nas abordagens que o cliente vai ter exatamente durante essa percepção durante o projeto. Então, acontece que durante a entrega do projeto vai surgir diferentes percepções e também até mesmo preocupações, e o cliente e o gestor, nesse caso, o gerente de projeto, precisa estar bem apto a resolver esses problemas.
Então, a gestão do projeto inclui o quê? Aplicar conhecimento, habilidades, isso habilidades que envolvem além do que se aprende dentro da universidade, certo? Ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de atender esses requisitos. Então, essa é a definição do PMBOK para a gestão do projeto, certo? O que precisa ter no gerenciamento. Então, como eu falei aqui, ele envolve exatamente essas principais características, né? Identificar necessidades, estabelecer objetivos claros, balancear demandas conflitantes de qualidade, escopo, tempo e custo, adaptar as especificações dentro do plano, na abordagem de diferentes preocupações e também na expectativa das diversas partes interessadas. Então, o gerente de projeto tem que estar exatamente a fim de resolver problemas, identificando exatamente cada um desses campos. Bom, alguns indicadores que podem ter exatamente um bom desempenho na parte de gerenciamento. Quando a gente fala de gerenciar um projeto, é importante levar em consideração que você precisa identificar como o desempenho que você vai ter exatamente para cada atividade dessa. Por exemplo, a gente pode utilizar indicadores que vai influenciar exatamente nesse desempenho. Por exemplo, o que seriam esses indicadores? Seria exatamente uma parte mensurável de quanto você está atrasado ou dentro do escopo ou fora do escopo, ou até mesmo fora do cronograma, né, previsto durante o projeto. Então, a gente tem que medir diretamente isso durante as etapas, né, das entregas do produtos, né, das subentregas. Então, ele vai medir justamente a qualidade do produto, e aí a gente vai verificar justamente durante esse processo se a gente está atrasado ou não. Então, a gente vai levar em consideração, ao longo do ciclo de vida do projeto, alguns indicadores que podem ser representativos justamente para indicar exatamente esses fatores. É como se fosse medidores nesse caso, certo? Olha só, a gente pode ter um indicador do desempenho representado por seguintes características. Nesse caso, a utilização de uma metodologia de gestão do projeto. Você utiliza uma metodologia específica e você verifica se dentro dessa metodologia se vocês estão tendo um bom desempenho ou não. Você pode também estabelecer um processo de controle. Tipo, todo projeto precisa de um processo em si, ou uma metodologia, né, nesse caso. Se você adota uma dessas metodologias de gestão de projeto, ou até mesmo adota um processo de controle, se você não consegue atingir esses determinados objetivos, então você está fora do escopo, fora do tempo, ou fora do cronograma, né, do orçamento, né? Então, eu falo orçamento, tempo, né, e também recursos. Você pode também usar outros indicadores, por exemplo, em termos de qualidade, que envolve exatamente a entrega desses milestones. Você pode usar uma metodologia ágil também, desenvolvimento de software, ou até mesmo desenvolvimento de uma aplicação. Você pode também usar a qualidade dos recursos aplicados versus recursos planejados, que aí você pode verificar se durante a semana foi proposto entregar 10 atividades, quantas dessas atividades foram entregues? Será que essa atividade que faltou, por exemplo, vamos supor, de 10 atividades, vocês entregaram 9, e uma dessas atividades não foi entregue, será que essa atividade gera risco na gestão de projeto? Vocês podem até fazer um diagrama de PERT, né, por exemplo, identificar exatamente se essa atividade ela é uma atividade de risco, né? Você pode também verificar, até mesmo ter um envolvimento com o cliente e verificar se ele está satisfeito até aquela data daquela entrega, o que foi proposto. Então, pode ser algo também nesse sentido, certo? Bom, outros fatores que podem influenciar também na gestão do projeto é exatamente o tempo, o custo, a qualidade e também alguns aditivos, como sendo o controle de execução do projeto ou até mesmo o cumprimento do processo do controle de mudança. Então, eu tenho exatamente alguns fatores que são bem críticos para o sucesso do projeto. O tempo em si, ele eu acho que talvez seja o mais crítico, porque se você não cumpre a programação, vai influenciar diretamente no custo, porque assim, vamos supor, se você é o gerente da empresa, né, e aí vamos supor que tenha 10 mil reais para ser destinados a 3 pessoas que são seus funcionários. Então, você paga X reais por mês para essas 3 pessoas. Então, se você não cumprir com o cronograma, então mais tempo que vai levar, será mais tempo
mais custo que você vai gerar para essa empresa. E aí, nesse caso, você não vai ter lucro, ou seja, você vai pagar para ter um projeto entregue. Então, o cumprimento da programação envolve bastante, o que vai influenciar bastante nos outros critérios. Então, se você não cumpre com a programação, influi diretamente no custo. E também, aí nesse caso, como eu falei, custo e também até mesmo qualidade. Se você tem custo limitado e tempo, né, vamos supor, tempo limitado, então vamos supor que atrase um mês o projeto. E aí você não tem como cumprir todas as requisições. Então, pode ser que você também influencie na qualidade do produto. Ou seja, você pode entregar um produto que seja com certas limitações, com alguns bugs, né? Porque não deu tempo de fazer exatamente. Você não deu tempo, não, né? Você não cumpriu com a programação prevista, né? Também temos também a questão de conveniência e oportunidade de assinatura de contratos. Outro fator que pode influenciar é exatamente isso. Se você não fez exatamente um contrato, aí vamos supor que o cliente tenha solicitado X atividades e ele quer mais coisas ainda. Então, se você não fez um contrato, então não tem como chegar, né, nesse caso, um consenso com o cliente, até porque se ele está pedindo uma coisa a mais, então seria que, se ele está pedindo algo a mais do que foi solicitado, então deveria pagar mais, entende? Então é necessário que vocês tenham exatamente os contratos para que a gente tenha exatamente quais são as principais características que esse sistema vai fazer. Vamos supor que o quiz de vocês seja uma empresa que esteja contratando e ela só peça exatamente um cadastro, um sistema com cadastro, por exemplo, de pessoas que vão usar o quiz. Em seguida, as perguntas que vão estar disponíveis, nesse caso, no quiz. E aí, no final, depois, no final, você chuta um orçamento aí do projeto, e em seguida, ela peça justamente para que crie rankings que não foram solicitados anteriormente. Então, o fato de ter um ranking é um recurso a mais que você vai ter que desenvolver nessa aplicação. Então, requer esforço, né? Então, esforço, tempo, e vai ter um custo a mais. Aí se você não fez isso, nossa, no contrato não pode ser um fator de crítico de insucesso, na verdade. Porque a gente fala sucesso, a gente leva em consideração também aos casos que não é sucesso. Ou seja, se você não tem um contrato, vai permitir que você tenha exatamente brechas para que o cliente solicite qualquer coisa, certo? Você precisa também ter um cumprimento no processo de controle de mudança. Caso tenha mudanças nesse escopo, como é que acontece isso? Né? Como é que são as mudanças que ocorrem? Tem que ter um prazo para entregar essas mudanças, por exemplo, olha, a gente cumpriu todas essas atividades, você pode mudar até uma data X, né? Para a gente ter exatamente 3 dias depois para fazer um ajuste e entregar o produto dentro do cronograma. Pode também, quando solicita exatamente, por exemplo, uma função que não está especificada no começo do projeto, vocês podem criar aditivos no contrato de execução do projeto. Esses aditivos incluem exatamente funcionalidades que não foram descritas anteriormente. Então, através de aditivos, funciona dessa forma também, certo? Bom, uma vez definido isso, a gente tem exatamente a outra parte que é mais importante, que é o gerente de projeto. O que o gerente de projeto deve possuir? O gerente de projeto é aquela pessoa responsável por gerenciar as etapas do projeto, ou seja, é uma função que tem características bem específicas dentro do projeto e existe a necessidade de uma gerência também. E aí, a gestão de projeto, ela está envolvida de um método bem específico para coordenar essas atividades e permite que você tenha exatamente um controle de algumas atividades complexas e dinâmicas. Então, o gerente de projeto, ele tem que incluir exatamente algumas habilidades. Por exemplo, quais são as habilidades que um gerente de projeto deve possuir? Liderança, ser um bom líder, na verdade, né? Tem um poder de decisão, tem que ter uma boa comunicação, tem que saber também ter a capacidade de influenciar as pessoas positivamente, na verdade, né? Tem também que ter um bom negociação, né? Boa lábia para negociar. E também a principal característica mais importante que eu acredito que deve ter é resolver conflitos. Os conflitos aqui vai ser bastantes dentro de um projeto, porque às vezes
principalmente programadores que têm rede na barriga, geralmente eles não querem aceitar o código do colega, então vai gerar conflitos, e aí é interessante que o gerente de projeto ele tenha uma boa capacidade de resolver conflitos. Uma outra visão aí também que o gerente de projeto deve ter é conhecimento gerencial. Além da parte técnica que ele deve ter, ele tem que também ter um bom gerenciamento da liderança de pessoas, né? Tipo, na parte de gestão, propriamente de administração. E além disso, o conhecimento técnico, né? Que nesse caso, se ele é responsável, né? Se ele tem a visão do que é um produto, né? E aí ele pode realmente ter uma visão até mesmo passional do problema, porque ele tem uma visão geral, na verdade, tanto da parte de liderança, como também na parte de administração e também no conhecimento técnico. Então, por isso que ele envolve muitas outras responsabilidades e não é à toa que ele ganha bem mais do que outras pessoas dentro de uma empresa, né? Bom, além disso, né, por conta essas habilidades que deve ter, os gerentes de projetos, eles são encarregados praticamente em desenvolver o plano de gerenciamento de projetos, ele mantém o projeto na direção correta em relação ao cronograma e orçamento, ele também identifica e monitora e responde a esses riscos. Quando há riscos, ele consegue identificar e ter um melhor monitoramento deles. Então, com base nesse plano de gerenciamento, ao desenvolver isso aqui, ele consegue manter o projeto numa direção correta em termos da entrega do cronograma e do orçamento, e também consegue fornecer relatórios precisos durante essa entrega do produto, né, com métricas bem definidas também. Bom, nesse caso, o gerente de projeto, ele tem exatamente essas características aqui, né? Controlar, organizar, liderar e planejar. E isso é bem pertinente porque a gente tem exatamente esses principais verbos que um gerente precisa ter, né? Então, os gerentes de projetos é também responsáveis por toda a parte de responsabilidade, né, no sentido de liderança, né, da equipe, na parte de planejamento do projetos e também no controle desse gerenciamento, desse planejamento. Então, não é somente planejar, tem que ter o controle em dias, nesse caso, né, e aí organizar algumas características dentro de uma corporação, certo? Em termos de desenvolvimento de um projeto. Bom, a organização, quando eu falo de organização, aqui eu me refiro exatamente a uma empresa que tem um estilo diferente de negócio, né? Por exemplo, os projetos eles são executados dentro de uma empresa ou dentro de uma organização, e assim é importante que tenhamos um conhecimento dos conceitos e da sua estrutura. Então, quando fala de organização, eu preciso levar em consideração as atividades que essa empresa realiza, né? Por exemplo, segundo o PMI, alguns fatores podem influenciar diretamente a questão das organização, e aí as estruturas elas vão permitir exatamente isso, né? Por exemplo, alguns fatores que podem influenciar exatamente na forma como a empresa funciona dentro do projeto. Primeiro, principalmente a maturidade da organização relacionada ao quê? Maturidade que eu falo aqui é exatamente ao tempo que ela tem exatamente no negócio. Por exemplo, qual é o nível de maturidade dela na parte nível de maturidade 2 ou 7, enfim, tem uma escala aí que a gente consegue verificar com base nas entregas dos projetos, né? Então, por exemplo, ela pode ter uma maturidade relacionada ao sistema de gerenciamento de projeto, relacionada à cultura, ao estilo, à estrutura organizacional e também aos escritórios de projetos. Nesse exemplo aqui que eu falo de estrutura organizacional, eu estou me referindo exatamente ao quê? Quer dizer, ao sistema de gerenciamento de projetos. Eu estou me referindo exatamente às características que são peculiares dentro da organização, ou seja, na parte do sistema. Qual é a cultura que ela utiliza, qual é o estilo de negócio e qual é a estrutura organizacional. Por exemplo, se eu falo em estrutura organizacional aqui, eu estou me referindo exatamente qual o tipo de negócio que ela trabalha. Por exemplo, se ela é funcional, territorial, projeto, matricial, processo, produtos ou clientes. Então, se for o funcional, por exemplo, essa empresa, elas são desse tipo, olha só, elas têm a principal característica dela que elas são agrupadas dentro de uma função. Por exemplo, qual é a função de uma empresa?
Se ela fornecer um determinado produto, então ela é uma empresa funcional, ela só tem apenas essa visão, ou seja, ela só fornece um determinado produto. É o tipo mais utilizado dentro das empresas por ser muito racional, ou seja, se é para fazer um determinado entrega de um produto, ela faz exatamente isso. Ela é funcional. A principal vantagem desse tipo de empresa é que ela apresenta basicamente algumas especificações das áreas técnicas. Por exemplo, ela tem uma visão bem mais técnica dentro de uma corporação, até mesmo de outras empresas, comparada, porque ela tem uma visão exatamente técnica da produção de um produto, né? Ela tem já essa visão bem arcaica, né? Tipo, ela só funciona se for exatamente entregar esse determinado produto. Além disso, ela tem exatamente, obviamente, a vantagem é essa, porque, por exemplo, se ela tem uma visão exatamente de entregar o mesmo produto, o produto ela vai ser entregue com mais qualidade, certo? Então, a principal desvantagem é que você pode ocorrer, por exemplo, descumprimento em termos de prazo e orçamentos e vai influenciar exatamente negativamente. Esse tipo de departamentação, ela não oferece condições para que você tenha exatamente uma homogeneidade dentro de uma empresa. Então, se uma empresa ela é funcional, ela tem exatamente algo bem definidos, característicos de uma empresa funcional. Se eu falo de uma empresa territorial, é uma empresa que tem exatamente uma localização geográfica bem definida, e é um tipo que é usada em empresas de forma territorial, nesse caso, ou seja, elas são territorialmente espalhadas dentro dentro de um estado, uma região, por exemplo, ou até mesmo dentro de uma cidade, né? Por exemplo, empresas que são relacionadas a territórios. Tem uma empresa, tem uma farmácia em cada bairro, por exemplo, certo? Então, são empresas que referem-se à parte territorial. Um bom exemplo, por exemplo, para entender melhor, por exemplo, pode ser usados os bancos. Cada banco desse tem um gerente. Então, tem um gerente territorial, ou seja, gerente de cada um vamos supor, de cada bairro, e tem um gerente da cidade, por exemplo. E aí a gente pode ter uma visão mais detalhada de que, quando a gente fala de gestão de projetos dentro de uma empresa territorial, eu vou ter exatamente essa especificação em que eu vou ter que ter diferentes tipos de gerentes em cada uma das empresas, em cada uma das empresas espalhadas no território, né? Nesse caso, o Banco do Brasil é um exemplo disso, né? Então, elas são agrupadas em ordem de um administrador geral e um administrador de cada uma desses territórios, né? Outro exemplo são empresas que são voltadas a projetos. Nesse caso aqui, principalmente as atividades que nós estamos nos referindo exatamente às pessoas que recebem atribuições temporárias. Então, exemplo disso, por exemplo, uma empresa que contrata uma outra empresa para determinado projeto, para desenvolver um projeto. Então, ele atribui, essa empresa só funciona de forma temporária, ou seja, recebe atribuições temporárias e funciona exatamente naquele período. Vamos supor uma empresa que é contratada para fazer a parte de manutenção dentro dos banheiros químicos no São João de Campina Grande, por exemplo. Ou até mesmo uma empresa que vende bilhetes, por exemplo, do São João, certo? Eu só estou dando um exemplo do São João, que é mais a época que nós estamos, né? Mas vocês entenderam, né? Ela é temporária, ela é especificamente para um projeto que tem como a gente falou, o projeto tem início e fim, então ela só funciona, né, naquele cronograma, né, naquele tempo. E o gerente de projeto, nesse caso aqui, ele vai ser responsável pela realização de todo o projeto, ou boa parte dele, num determinado escopo, e também tempo e custo, né? Aí você terminou a tarefa, esse pessoal ele é designado a outro departamento ou até mesmo a outros projetos. Então, uma empresa de limpeza, por exemplo, ela pode ser uma empresa voltada para projeto, ou seja, tem exatamente projetos vinculados, né, em vários locais, que ele vai gerenciar exatamente para aquele projeto específico, ou seja, um São João, um evento, enfim. Se for votarmos isso aí para dentro
do desenvolvimento de software, por exemplo, seria exatamente numa empresa que ela tem exatamente pessoas responsáveis pelo banco de dados, o back-end, o front-end, a parte de redes, de manutenção, enfim. Eu tenho essa equipe dentro da minha empresa, ou seja, um escritório que eu monto e tem essas pessoas disponíveis. Então, eu estou terceirizando elas para outras empresas que solicitam, por exemplo, um design ou até mesmo um gerente de banco de dados, enfim. E aí elas são contratadas temporariamente, através de um contrato, a permitir que, quando termina esse projeto, essa pessoa é designada a outro departamento ou até outros projetos, certo? Tem a matricial, que é uma combinação, basicamente, entre a questão matricial e funcional. Essa estrutura aqui, matricial, ela pode ser classificada como fraca, se ela mantém características apenas da característica funcional, aquela que é uma empresa bem arcaica mesmo, certo? E se ela for uma empresa matricial forte, ela pode ser classificada como forte se ela tem exatamente muitas características da organização de projeto. E ela é balanceada se ela prover um equilíbrio entre essas duas estruturas. Por exemplo, uma empresa ela pode ser matricial se ela pode oferecer serviços exclusivos, né? Por exemplo, bem funcional mesmo, como aquelas os projetos, né, que vai fazer com que aquela empresa mantenha o negócio, e a outra é basicamente voltada como extra, né, como a gente fala, de projetos que você pode designar aquelas pessoas para aqueles outros projetos, e aí com o término desse projeto, essas pessoas elas são vinculadas a outros projetos, ou até mesmo gerenciando as atividades que mantêm aquela empresa no negócio. Também pode ser relacionado a processo, que aí você pode ter um tipo de estrutura relacionada agrupadas a etapas de processo, é uma empresa que volta muito para essa parte de processo, e você pode considerar a maneira como essa empresa ela funciona e ela executa esses serviços, por exemplo, ou serviços ou processos, nesse caso. E a gente pode conseguir uma determinada meta específica se a gente adota esses processos, e ela tem muitas vinculadas, né, empresas relacionadas a indústrias, né? Não é muito nosso caso na área da computação, se bem que a computação ela é muito técnica também, né? É gerada muito a processos, mas geralmente nossa área ela está mais voltada para empresas de ordem matricial, ou até mesmo projeto, ou até mesmo funcional. Territorial, nem tanto, né? Mas e também a processos também nem tanto, porque eles são voltados mais para processos industriais, né? A vantagem é que você pode, numa empresa que é voltada para processo, é que a vantagem é que você pode levar maior especialização e também a rapidez na entrega desse produto, né? Rapidez técnica, porque adota tão tecnicamente esse processo que você permite ter uma melhor qualidade, né, na entrega desse produto. E a desvantagem é que você né, nem sempre temos mão de obra para realizar determinados produtos, né, de forma mais especializadas. Tem também empresas que são voltadas para produtos ou serviços, e aí nesse tipo de negócio, a atividade elas são agrupadas de acordo com as atividades essenciais, como, por exemplo, eu posso especificar um tipo de produto, né? Vamos supor que eu tenha exatamente uma pessoa responsável pela parte de design daquele produto. Um produto de prateleira, por exemplo, certo? Então, vamos supor que eu tenho exatamente a Vitarella, por exemplo, certo? Então, tem exatamente produtos na linha de biscoitos, bolachas, tem outros que são para massas, por exemplo. E na Vitarella, por exemplo, eu posso ter exatamente uma especificação de eu posso alocar equipes inteiras para um determinado produto. Isso acontece também dentro da parte de computação. Eu posso ter exatamente uma empresa que tem vários produtos que ela oferece, por exemplo, a Microsoft, por exemplo, e aí tem uma equipe que é voltada para esse determinado produto, ou seja, entrega o pacote Office, outra equipe que é responsável por a parte de segurança, né, por exemplo, como antivírus, ou até mesmo uma equipe responsável pela parte do mouse,
do browser, né? Nesse caso, o Internet Explorer, por exemplo, certo? Então, são coisas que são relacionadas à parte da Microsoft, né? Por exemplo, que cada empresa tem um produto ou serviço e eu tenho equipes vinculadas a cada um desses produtos. Então, eu posso vincular equipes inteiras a um produto. Se um produto ele é deixado de lado, por exemplo, em desuso, como, por exemplo, o Internet Explorer, que está em bastante desuso, por exemplo, então eu posso demitir aquela equipe e não vai influenciar diretamente na minha gestão do negócio. Eu acho que o produto em si tem essa vantagem, né, que você tem um acompanhamento dos resultados sobre esse produto, e a desvantagem é que pode ocorrer até mesmo a duplicidade de tarefas, porque cada equipe pode até mesmo extrapolar o serviço, ou até mesmo aquela funcionalidade do que aquele produto faz, e aí pode ser que dois produtos tenham vinculando a mesma coisa, nesse caso, né? Então, aí tem que ter sempre esse controle nesse caso, nessa gestão. E, por fim, a empresa que é voltada para a parte de clientes são empresas que têm exatamente o foco principal com a necessidade, quando surge a necessidade do cliente. Então, por exemplo, a vantagem nisso é que, tipo, você pode ter um modelo centrado no cliente, gerenciando exatamente ele de uma forma mais fácil, que cada pessoa, cada cliente tem uma forma diferente, e a desvantagem é justamente essa, é uma faca de dois gumes, porque você tem exatamente, você percebe que um cliente, você requer recursos, e às vezes você pensa que aquele mesmo cliente adota também essa mesma quantidade de recursos, às vezes você vê que é uma limitação por conta disso, né, porque às vezes a troca desses recursos vai fazer com que a entrega do projeto ele seja sancional, né, porque pode ser que seja de forma periódica. Isso pode ser uma vantagem, mas também pode ser uma desvantagem, porque, por exemplo, você pode limitar os recursos nessa época, e às vezes o cliente só usa esse recurso somente no final do ano, ou até mesmo no período natalino, ou até mesmo no período de São João, por exemplo, certo? São datas definidas. E isso corre um risco, porque você não tem como você manter um quadro funcional voltado apenas para de período de forma periódica, né? Então, vocês precisariam ter uma gestão que mantesse essa empresa ativa utilizando recursos que entregasse, por exemplo, de forma mensal, né? Por exemplo, porque a gente trabalha de forma mensal, né? Então, isso requer uma estratégia diferente, a não ser que você contrate pessoas apenas naquele período. Aí sim, foca um pouco no produto, né, mas principalmente no cliente em si, que geralmente é um serviço que aquele cliente solicita, certo? Bom, então, tem cada um desses tipos de estruturas, né, que a empresa pode adotar. Bem, para a gente finalizar a nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre os fatores que influenciam a organização, tipo o ambiente, a estratégia, o fator humano e a tecnologia. Aqui, basicamente, os fatores que influenciam é exatamente a parte das organizações, que elas não são geralmente estáticas. O que significa dizer? Que elas podem modificar ao tempo, né? Pode acontecer mudanças. E essas mudanças podem ser influenciadas na gestão do negócio com base no ambiente. Por exemplo, o ambiente dentro da organização é importante porque a gente consegue analisar o processo de relacionamento com o seu ambiente. Avaliando essas mudanças, ela pode influenciar diretamente na forma de gestão. Por exemplo, quando a gente fala de fatores que influenciam a organização, a gente está falando do ambiente em si que a empresa trabalha. Por exemplo, se ela quisesse mudar o ambiente dela de uma empresa funcional para uma empresa de projeto, por exemplo, até mesmo uma empresa matricial, é um estilo de ambiente que vai ter que modificar, ou seja, ela passaria a deixar de ser centrada totalmente a um produto e também oferecer formas de produtos relacionadas à gestão de projetos, relacionada a etapas, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa focada apenas, uma empresa focada apenas no desenvolvimento de uma aplicação para controle de farmácias, por exemplo. Então, surgem projetos distintos que cada uma dessas farmácias que contratam esse serviço, né, desse software,
ela requer uma especificação. Então, a sua empresa em si, ela deixa de ser apenas funcional para ser também, mudar o ambiente dela para uma empresa de forma matricial ou até mesmo de projeto, a permitir que você tenha exatamente em cada uma dessas especificações que a empresa solicitou, ou seja, uma farmácia X solicitou, não quer apenas esse sistema de controle de farmácia, ele quer um outro sistema. Então, é um projeto que você está vinculando o seu quadro funcional para que execute aquele projeto. Então, é uma mudança de ambiente, de organização. Pode também envolver a questão da estratégia. Por exemplo, quando você tem exatamente os objetivos e estratégias são bem definidos dentro da organização, e quando eles são claros, também pode ser um fator de sucesso aqui, que pode influenciar na organização, no sentido positivo, né? Quando é mais fácil de organizar, exatamente, quando você sabe exatamente o que espera-se de cada um dos clientes. Então, você pode mudar a organização de forma da estratégia adotada dentro das corporações. Outro fator que pode influenciar é o fator humano. Por exemplo, a gente sabe que dentro de uma organização, ela funciona por meio de pessoas, e essas pessoas elas têm exatamente a influência diretamente ligada ao projeto. Por exemplo, você pode ter uma melhor eficiência na entrega do projeto se você envolve fatores humanos capacitados, ou seja, dentro de uma organização você pode ter um melhor gerenciamento de recursos e permitir exatamente uma entrega de qualidade de serviço, né, do produto que você está entregando para o cliente. Então, você vai desejar desenvolver exatamente uma estrutura organizacional mais clara, mais eficaz e permitir as entregas de forma mais rápida, levando em consideração justamente esse comportamento, né, que eu falei do cliente como estratégia. E a tecnologia que você adota, se você pode mudar aqui a sua visão da empresa de acordo com a tecnologia. E aí, por exemplo, isso depende também do mercado e das condições de trabalho, né, das tecnologias do futuro. Então, vamos supor que antigamente você desenvolvia aplicativos estáticos dentro das corporações, dentro das empresas, né, dentro das farmácias, vamos supor, e aí mudou-se o conceito agora para desenvolvimento web, ou seja, aí você deixou de rodar a aplicação nativa para passar a ser uma aplicação virtual, ou seja, web, usa bancos de dados virtuais. E aí você muda exatamente a estratégia, mudando a estratégia por conta da tecnologia que você está adotando para a visão de mercado, ou seja, uma mudança que aconteceu na tecnologia permitiu que você tenha uma mudança na estratégia e também na tecnologia. E provavelmente você vai ter que também mudar o fator humano. Por exemplo, ou até mesmo capacitar o seu fator humano, né? Porque, por exemplo, se você tem apenas pessoas que voltavam para a produção, desenvolvimento de softwares estáticos, no sentido de aqueles que são executáveis na máquina, e por mais que tivesse a questão do banco de dados, ou seja, dos dados que são colhidos, tem a questão também que você pode mudar o paradigma, nesse caso, mudar a estratégia com base nessa tecnologia, ou seja, essas pessoas vão ter que produzir exatamente softwares para essa visão mais web, por exemplo, é algo assim, certo? Bom, essas são as principais características que nós temos e fatores que influenciam diretamente a organização. Então, isso vai influenciar também na entrega do produto de vocês nessa disciplina de sistemas multimídia. Isso pode acontecer como ensaio, visando a questão geral, que vocês poderiam ter exatamente no seu dia a dia, caso você fosse exatamente uma empresa, nesse caso, vocês fossem adotar uma empresa. Bom, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado por demais dessa aula, e nos vemos até a próxima.